Olá, boa noite. Eu insistindo nessas empreitadas, empreitadas solos. Vou contar pra vocês que dá um frisson, né? Mas hoje o tema é Criança Interior, parte 2. Me comprometi a fazer em 3 partes e hoje é a parte 2. Então, sejam bem-vindos. A semana passada eu fiquei tão nervosa que eu nem fiz as orações que eu costumo fazer na abertura da live. Então, eu os convido para nós fazermos uma oração. E a oração de hoje, ela é para nós. Nós vamos orar por nós, pelas nossas histórias, pelas nossas vivências. Nós vamos abrir a live honrando todo esse nosso caminhar, né? E principalmente a nossa criança interior. Né? Então, eu os convido a agradecer a Deus, né? A saúde, a coragem da nossa criança interior ter decidido crescer, dela ter optado por se tornar adulta. Então, vamos acolher essa criança e agradecê-la e pedir a Deus por ela e pedir a Deus por nós, para que nós possamos, dentro da nossa proposta, enquanto humanos, alcançar e superar as nossas expectativas, pedindo para Deus e para nossa criança interior que ela nos mostre qual é a nossa missão, como que nós podemos honrar a vida que o Criador nos deu. Então, diante disso, eu os convido a fazer um Pai Nosso. Eu adoro essa oração do Pai Nosso. Lembrando que nós vamos orar por nós. Eu oro por mim e você ora por você. E que nesta oração você consiga entrar em contato com essa criança que um dia disse: eu aceito a vida do jeito que ela me foi dada e eu vou crescer e fazer a diferença. Ela tá aí dentro. Então é por ela que nós vamos orar, tá bom? Pela nossa criança e por nós. Então, eu vou começar. Live solo, né? É tudo eu mesma, né? Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis, Senhor Jesus, cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males, assim seja. Amém. Amém. Ai, obrigada a vocês que estão aí me acompanhando. Bom, falando da nossa criança, retomando, né? A semana passada nós falamos da nossa criança interior, do momento do nascimento. Nós embalamos nossa criança quando ela tinha mais ou menos uns 5 meses,
olhamos para ela. Então, quem não assistiu a live anterior, ela vai conseguir acompanhar essa de hoje. Então, hoje nós vamos trabalhar com essa criança um pouco mais velha do que a da semana passada. Então, a criança que a gente vai trabalhar hoje, ela tem mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, que é quando ela começa a explorar o mundo. Alguns exploraram o mundo gatinhando, outros foram direto para o andador, caminhando, mas é essa criança que olha para o mundo maravilhada. Então, eu vou pedir para que vocês lembrem de uma criança que tenha essa idade, por volta de 1 ano e meio, 2, que é quando ela está dando os primeiros passinhos e a gente está aplaudindo esses primeiros passinhos. E como o cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, então nós vamos utilizar do nosso cérebro para poder acessar a nossa criança. Tudo bem? Então, vamos lá. Você vai se lembrar de uma criança que você teve contato recentemente ou não, ou de um filho, ou de uma criança, ou de um filme no qual tinha uma criança nessa faixa etária. E aí você vai olhar para essa criança e vai imaginar você. Então você vai brincar com você, criança. Então, mas antes da gente começar, eu vi que tem algumas pessoas aqui que estavam a semana passada. Seria muito bom se vocês quiserem compartilhar como foi a semana de vocês, tá bom? Então, vamos retomar. Você vai pegar uma criança de mais ou menos 1 ano e meio, 2, que está na fase da descoberta do mundo, que está caminhando, que está mexendo nas coisas, que está engatinhando. E aí, se você lembrar de você nessa faixa etária, porque sim, é possível que você se lembre, mas se você não se lembrar, você vai pegar essa criança, que você tenha um contato. Se você não tiver contato com nenhuma criança nessa faixa etária, você vai se lembrar de um filme no qual tinha uma criança nessa faixa etária. E aí a gente vai começar o nosso primeiro exercício, tudo bem? Então, assim, essa criança, ela tem 1 ano e meio, 2, ela ainda usa fraldas. Então, ela ainda precisa de cuidados. Ela precisa de alguém que troque as fraldas, que faça comida, que dê a comida na boca. E aí é aquela fase que a criança quer pegar a colher e aí ela faz uma bagunça e ela faz uma manha. E você vai imaginar você olhando você nessa faixa etária. O que é que você vê? Você critica essa criança? Olha os olhos dela olhando para você, com os bracinhos assim, querendo que você as pegue no colo, a pegue no colo. Consegue imaginar? Gente, vão me dando aí um retorno, se você consegue ou não imaginar, porque daí eu vou usando uma outra linguagem. Então, a ideia é que você observe você com 1 ano e meio. E permita que isso reverbere no seu coração, no seu corpo. E aí, você imagine que você quer pegar essa criança no colo, porque ela é fofa. Ai, né? Tem um bochechão. Tá? Então, algumas pessoas precisam mesmo do toque, ó. Outras conseguem imaginar e se tocar. O importante é que você se toque.
Ai, que legal! Isso, Dani. Você tem fotos de mim na cidade. Perfeita. Perfeito. Então, você pode trazer essa criança, que você tem a foto, o cabelinho, como é que você era, e você, adulta, acolhendo e brincando com essa criança. A ideia é que hoje a gente interaja com essa criança que consegue interagir conosco. Porque uma criança nessa faixa etária, de 1 ano e meio, 2, ela interage. Ela fala sim, ela fala não, ela fala me dá. Tem algumas crianças que já falam, já tem um repertório de palavras um pouco mais vasto. Bom, então agora, você vai imaginar você com essa criança, e além de imaginar, nós vamos usar um outro sentido, que é o tato. Então você pode imaginar que você está pegando a mãozinha dessa criança. É muito importante que vocês façam esse movimento, porque no corpo está registrado a sua faixa etária. Então, dentro dessa mão atual, ela tem uma mãozinha aí de 1 ano e meio e 2. E aí você vai tocar essa criança. Você vai tomar essa criança no seu colo. E aí, você vai alimentar essa criança daquilo que ela está sentindo falta. Talvez seja de um olhar, talvez seja de um toque, talvez seja de um beijo, talvez seja de um carinho. É importante que você, que está em contato com a sua criança, comece a alimentar, a se aproximar dela. Toque sua pele e vai se alimentando e tocando. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos em meio à vivência, mas vocês podem acompanhar. Você vai imaginar você como uma criança de 1 ano e meio a 2. Se for difícil para você imaginar você nessa idade, você pode, o cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Você vai lembrar de uma criança nessa faixa etária e vai trocar o rostinho dessa criança pelo seu. Você vai imaginar que essa criança é você. Então, é o seu adulto tomando a sua criança, que já sabe andar, falar algumas palavras, ou gatinhar, já sabe explorar o mundo. É a sua criança. E aí, diante disso, você vai tomar essa criança no seu colo. É muito importante que você pegue ou uma almofada, ou se você conseguir imaginar-se tomando você no colo, e aí você vai olhar para sua criança, vai estabelecer devagarinho esse contato. Quando a gente vê uma criança nessa faixa etária, a gente tem cautela ao se aproximar, porque a gente quer ser acolhido, quer que ela goste da gente. E você vai fazer isso agora pela sua criança, porque ela pode estar arredia. E aí você vai tomar ela, vai brincar, vai falar, ai, que fofa. E aí você vai descobrindo a criança que você é, que você foi um dia, que ela tá aí dentro. E aí o importante é que você se toque. Faça um carinho que talvez ela queira. Talvez ela queira um beijo.
Talvez ela queira um abraço apertado. Cuide da sua criança. E você vai percebendo que à medida que você vai estabelecendo esse contato, partes do seu corpo vai se manifestando. E vai fazendo carinho. E aí devagarinho, estabelecida a amizade, esse resgate, que em algum momento você olhe, só olhe para os olhos da sua criança. Observe. Ela vai falar com você. É uma conversa íntima, é uma intimidade sua e da sua criança. E à medida que você vai olhando para ela e vai dizendo assim para ela: eu estou aqui. A criança nessa faixa etária, ela interage com o adulto só de saber que o adulto está ali. A interação dela é de se sentir olhada. E hoje você pode fazer isso pela sua criança. Olhar para ela. E aí você vai ver que magicamente vai surgindo algumas emoções. Não tenha medo. Acolha. Quando eu digo acolha a sua emoção, é sinta. Sinta o que tiver que sentir. Você não está sozinha. Nem você, adulta, está sozinha. E nem você, criança. Vocês têm uma a outra. E eu estou aqui também. Com a minha criança. E eu percebo que quanto mais eu olho para minha criança, mais o meu corpo, ele vai se tornando o meu. Ele está aquecendo. Estou aquecendo o meu corpo. É como se tivesse uma alegria fluindo nas minhas células. E você que quiser compartilhar comigo, pode escrever aí o que está acontecendo. Eu já fiquei emocionada e agora eu estou ficando eufórica. É como se a alegria dessa criança estivesse me tomando. Isso. E aí você, acolhendo a sua criança, eu vou conversar com o seu adulto. E vou dizer por que é importante. Olha aqui, a minha tá aqui, ó, cuidado. Por que é importante esse tipo de trabalho? Simone, você quer participar comigo ao vivo, é isso? Por que é importante esse tipo de trabalho? Se você quiser participar ao vivo, manda de novo a solicitação. Esse tipo de trabalho da criança interior, ela é importante para nós adultos, porque é nessa faixa etária do 0 aos 7 anos e que nós estabelecemos a nossa personalidade. Então, a raiz dos nossos medos,
a raiz das nossas inseguranças, a raiz da nossa menos-valia, ela está nessa faixa etária. Hoje, enquanto adultos, nós lidamos com o resultado da falta que houve aqui. E hoje, nós, enquanto adultos, somente nós podemos alimentar e dar para essa criança o que está faltando. Somos nós. Então, vamos supor que você acredita que a sua mãe te deixou de castigo a mais do que devia. Te abandonou. Isso. Vamos supor que você acredita que sua mãe te abandonou. Hoje, se a sua mãe for lá, vir na sua casa e te culminar de atenção, ela não consegue resgatar essa criança. Porque hoje a única pessoa que tem acesso a essa criança que está em falta é você adulto. E quando você faz esse tipo de trabalho e resgata e dá para essa criança o que você precisa, o que ela precisa, você, enquanto adulto, vai reformular toda a sua vida. Uma convidada. Será que melhorou a internet? A Simone disse que estava muito ruim. Oi, Simone? Bom, então, esse tipo de trabalho, dessas 3 lives, a gente está fazendo para o resgate e a cura do que nos faltou. É um começo. Esse é um caminho. Tudo bem? Como é que vocês estão? E não abandona não essa criança. Vai falando comigo, mas vai cuidando dela. Vai assimilando esse cuidado. Vai tomando. É assim que faz. O cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, para o seu cérebro, você realmente está acolhendo a sua criança aqui e agora. E ela está sentindo acolhida como se fosse naquele momento. Como se aquele momento fosse agora. E o seu corpo vai assimilando isso devagar. E a sua consciência, o seu inconsciente, ele vai se beneficiando. Tudo bem? Tem alguém aí que pode me dizer se está sendo fácil esse tipo de exercício? Como é que vocês estão se sentindo? Enquanto eu não tenho um retorno de vocês, eu estou aqui apaixonada pela minha criança de 1 ano e meio. E eu estou aqui cuidando dela. E isso, de alguma forma, vai reverberar na minha vida. Com certeza. Porque a gente, quando está numa relação íntima, numa relação interpessoal íntima, a gente tem uma regressão. E a gente, com o marido, com o namorado, a gente regride. Tanto é que a gente chama. Os apelidos carinhosos são tudo no diminutivo. Amorzinho, benzinho, meu bebê, meu preto, minha preta.
né? É tudo é, essa comunicação entre o casal, ela se torna uma comunicação muito próxima da infantilidade. Então, se eu tenho uma, desculpa, muito próxima da nossa criança, não é infantilidade no sentido pejorativo. Então, vou reformular. Quando a gente está num relacionamento íntimo, a gente regride naturalmente e a gente muitas vezes se trata como criança fôssemos. Ai, Dani, que gostoso. Tudo bem, não precisa. Vai sentindo, porque primeiro a gente sente e depois a gente entende. Tá tudo bem, eu só queria um retorno para saber se eu estou sendo entendível, né? Então, quando a gente cuida, retomando, quando a gente cuida da nossa criança interior e dá para ela aquilo que ela sente falta, a gente se torna mais assertiva, principalmente nos relacionamentos mais íntimos. A gente se torna menos exigente, né? Porque muitas vezes a gente quer que o outro nos dê aquilo que nem a gente se dá. E vamos lá. Tudo bem? Muito bem. E aí você pode dizer para sua criança da sua forma: hoje você tem a mim para cuidar de você. Quando eu falo de criança interior, eu estou falando do nosso inconsciente. No nosso inconsciente, tudo é possível. Quando eu cuido da minha criança interior e ela se sente satisfeita, ela me dá exatamente aquilo que eu mais preciso. O Dani, a Dani está fazendo uma pergunta e eu vou lê-la, porque quem vê a live depois não tem acesso às perguntas. Ela perguntou assim, que eu estou falando muito da falta, mas se pode ser excesso também. Por exemplo, excesso de cuidado. Uma criança, ela não tem essa capacidade de acreditar que aquele cuidado que ela está tendo é um excesso. Então, para a criança, não há excesso. Quando a gente olha para a nossa criança e fala, olha, foi um excesso, é o adulto censurando ou se sentindo culpado por algo. Porque para a criança não é excesso, principalmente nessa faixa etária, a criança acredita que ela é o centro do mundo, e ela é mesmo. Então, nessa faixa etária, não tem excesso. Se você acredita que foi excesso, é porque hoje, a adulta que você é hoje, ela está se colocando num pé de igualdade com os pais. Então, ela olha para esses pais como se eles fossem os pequenos. Eu não sei se você conseguiu entender, mas eu vou responder a sua pergunta mais direta. Criança não tem excesso de cuidado. Ela não sente em nenhum momento que aquilo é excesso. Tá bom? Senão a gente entra em umas discussões que nesse momento vai te tirar desse lugar, deste contato com a sua criança. Tá bom? Então, agora você vai olhar para sua criança de novo
nessa ligação e vai dizer para ela: fica tranquila, hoje você tem a mim para cuidar de você. Eu, adulta, sei de coisas e aprendi coisas que você não sabe. Por isso, eu, adulta, tenho capacidade de cuidar de você. E veja o que você sente. Perceba aí o que vai acontecendo no seu corpo. Quando você terminar esse diálogo, que talvez você queira falar alguma coisa a mais para sua criança, essa intimidade, ela está sendo resgatada de maneira consciente. E aí você vai dizer para ela: hoje sou eu quem te protejo. E a coloque num lugar que ela se sinta protegida e veja como isso ecoa em você enquanto adulta. Eu coloco ela atrás de mim, como eu estou sentada, né? Eu percebo que o meu corpo se apoia, né? Eu usei uma almofada e eu me sinto inteira. Veja você como você se sente. Perceba e toque um pouco o seu corpo. Isso. Muito bem. E durante a semana, principalmente na noite de hoje, pode ser que você tenha alguns sonhos, alguns insights. Eu vou ficar muito feliz se você me mandar um direct, se você me mandar notícias, você que está me assistindo, e se precisar de alguma coisa. Mas lembre-se, hoje você não está mais sozinho. Você tem o seu bebê, que nós resgatamos na live anterior, e hoje a sua criança, que já está explorando o mundo. Pode ser que essa semana você consiga ver as coisas de maneira mais claras, um pouco mais curiosas. Pode ser que a sua curiosidade se aflore, a sua criatividade, a vontade de fazer, de aprender, de rever algumas coisas, porque a criança nessa faixa etária é extremamente curiosa. Pode ser que essa semana você tenha vontade de, de conhecer coisas e tocar em coisas. Você vai estar mais sensorial. Tem a ver com a nossa live de hoje. Tá bom? Ai, Elida, você pode rever daqui a pouquinho. Nós fizemos uma, uma live que, na verdade, o exercício foi a live toda, né? E eu agradeço a vocês. Estou me sentindo assim cada vez mais encorajada a trazer essas informações de uma maneira que quem quiser, quem se abrir, possa ter acesso.
tenho a página Corpo e Psique no YouTube, onde essa live daqui a pouquinho vai estar lá. E tem a IGTV no Instagram. Muito obrigada a todas. E na quarta-feira que vem, a gente encerra essa série de 3 lives que nós falamos de criança interior. E aí, vocês vão ter os resultados disso na vida, que é a minha intenção, de trazer mais amor para essa vida. A criança, ela vê a vida com amor. Ela vê o mundo repleto de soluções. Ela vê alegria em tudo. Então, nesse momento, se isso está faltando na sua vida, olhe para sua criança. Cuide dela. Leve ela para passear, para tomar um sorvete. E aí você vai perceber que vai ser despertado esse amor do qual a gente tanto fala. Mas por vezes a gente não consegue trazer para a prática do dia a dia. Eu agradeço vocês, porque eu fico aqui, ó. Hoje eu estou muito emocionada, porque a minha criança, pelo que eu ouço, ela era muito sapeca. Não, pelo que eu ouço, não, pelo que eu sei. É muito sapeca. E aí essa marotice, né, de ver a vida, de acreditar que é possível a realização de reaprender a sonhar, tem a ver com a nossa criança. Tem a ver com a nossa, com esse contato, com esse resgate desse contato. Esse amor que eu conversei com a Pati no domingo, esse amor incondicional. Quem tem esse amor incondicional é a criança, é de lá. Então, se a gente perdeu em algum momento a capacidade de amar, de olhar a beleza do outro, é porque a gente perdeu o contato, a gente, de alguma forma, quebrou esse contato. Então, bora fazer pontes de marshmallow, pontes de guache, até que essas pontes vão se concretizando e você permita fluir a vida, que com as dores, com as frustrações do crescimento, a gente vai distorcendo e vai congelando. Então, eu os convido a descongelar essa vida. E aí o brilho do olhar, ele volta. O olho da gente cresce, ele se abre. E aí ele se abrindo, ele redescobre o mundo, né? Redescobre. Tem gente que gosta de plantas, tem gente que gosta do tempo, tem gente que gosta de pessoas, tem gente... Enfim, você vai redescobrir os seus sonhos. Porque quando a gente é criança, a gente vem com uma caixa de sonhos. É uma caixa grande de sonhos, de desejos. E que, por vezes, a vida, a dor do crescimento, a gente vai se tornando endurecidas e vai abrindo mão e vai desacreditando. E quando a gente desacredita, a gente rompe, sem saber, esse contato com a criança que está aqui. Né? Então, existem momentos em que a criança é muito bem-vinda. Né? No momento de eu vou criar algo. Quando eu vinha hoje,
pensando como que eu introduziria esse exercício. Se eu viesse aqui como adulto, meu adulto é muito chato, cara. É de verdade. Quando a gente encontra alguém que é muito adulto, ele é muito chato. Quando ele congela a criança dele, ele é muito chato. Então, quando a gente está no nosso adulto e só no adulto, pode crer, a gente é muito chata. E para eu poder acessar aqui vocês, eu precisei de estabelecer um contato com ela aqui, sabe? Com a Silvinha, para poder estar aqui. Então, eu as convido a fazer esse contato, a resgatar esse brilho do olhar, essa risada espontânea que a criança dá, né? A criança ela não é só boazinha, não, viu? Ela também põe limite, ela também faz birra. E aí, às vezes, a gente quer fazer birras em locais que não dá. Aí você, enquanto adulto, fala para ela assim, calma, calma, eu estou aqui. Deixa que eu resolvo. Essa situação, deixa que eu resolvo. E eu não jogo a minha criança. Não, eu primeiro cuido dela. E aí eu volto para resolver seja lá o que for. Porque eu não volto sozinha. Tá bom? Gente, muito obrigada. Olha, falei mais do que eu devia, porque a minha meta é falar meia hora só. Já passou quase 40 minutos e eu fui aqui, eu descobri que eu não estava mais sozinha, eu me empolguei. Então, muito obrigada. Muito obrigada a quem me acompanhou nessa live. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Quem sabe ser grata é a criança, quem sabe ser alegre é a criança. Então, bora pegar na mãozinha dessa criança. Viu, gente? Até quarta-feira. Amo vocês. Eu, Silvia, amo você que está me ouvindo e amo tudo que nos conduz. Toda a sua história. Eu amo toda a sua vida. Eu amo a sua humanidade. Muito obrigada. Tchau, gente. Me empolguei. Tchau.